Bom, aqui eu não vou dizer o valor das férias. Eu vou dizer ao sistema de quais períodos aquisitivos, quando eu gozei e se eu gozei as férias ou quando foram indenizadas, né? Então, a partir da data de admissão, considerando a data de demissão, considerando, como eu falei para você, se houve faltas não justificadas, o sistema vai te oferecer automaticamente esses períodos. Claro que na prática, geralmente os períodos de gozo das férias, eles não vão ter que ser mudados, né? Porque o sistema vai projetar esses períodos de gozo a partir do dia seguinte ao período aquisitivo. Então, o período aquisitivo fechou no dia 1º de maio, ele vai iniciar o período concessivo dia 2 de maio, mas tu sabe que na prática quase nunca acontece isso. Então, a gente tem que alterar esses preenchimentos que o sistema oferece. Então, a gente vai lá. Né? Então, de acordo com a admissão, ele já olhou lá e viu, esse empregado tem 3 períodos de férias. Além desses 3 períodos cheios, esse empregado tem mais as férias proporcional. As férias proporcional, tu não precisa informar aqui. Até tem aqui embaixo, onde está o mouse, um quadradinho que tu pode dizer as férias proporcional. Mas se tu deixar em branco, ele vai pegar pela contagem de demissão do empregado, ele vai calcular os avos das férias, se tu considera não aviso, não considera não aviso, de acordo com o teu preenchimento lá no cadastro do processo, ele vai fazer esse cálculo. Só se tu quiser interferir nele, aí tu preenche esse quadradinho aqui, senão tu deixa ele em branco. Aqui em cima, se o empregado teve férias coletivas, aí tu vai dizer, a partir de tal data, esse empregado teve férias coletivas, aí tu regera tudo de novo, reconta os períodos de férias. Se tu não tem férias coletivas, deixa em branco, não tem problema nenhum. E aqui tu porta do Excel, naquele mesmo sistema que eu falei antes, depois a gente vai tratar disso aqui. Bom, mas aqui embaixo, ele tem 3 férias, de acordo com aquela admissão e demissão que eu coloquei lá. Ele tem férias 2015, 2016, 2016, 2017, 17 e 18. E aqui ele preenche as datas exatas de cada período aquisitivo. E do lado já fornece, as férias de 2016 devem ser consideradas entre 2016 e 2017. Como esse empregado não teve falta suficiente, ela tem direito a 30 dias de prazo. Ele vem e me oferece a primeira alternativa como gozado, mas eu posso abrir aqui do lado e eu tenho 4 alternativas. Além da gozada, eu tenho gozada parcialmente, aí eu estipulo a quantidade de dias. Indenizada é aquelas férias que remete lá para o termo de rescisão, indeniza no termo de rescisão, se for o caso em dobro. E a perdida realmente morreu pela prescrição, né? Ela ficou perdida. Então, aí, o primeiro período de férias do nosso exercício está marcado lá, né? 2015 e 2016 está marcado que foi gozado entre 1º de março a 30 de março. Então, ele vem e me oferece como data 7 de dezembro, tá? Que é do ano seguinte, né? Antes de fechar os 2 anos dentro do período, início do período aquisitivo e o final do período concessivo. Aí ele fecha os 30 dias. Mas não é o que ocorreu na prática. Então, esse empregado, eu tenho que clicar aqui em cima e digitar. Ele gozou as férias dele de 1º de março de 2016 até o dia 30 de março de 2016. Então, eu só tenho que ter cuidado, porque eu não posso colocar 31 de março. Se ele começou a gozar as férias no dia 1º de março, e essas férias são de 30 dias, ele tem que fechar os 30 dias exatos. Então, senão o sistema vai dar erro. Aí eu coloco 30 de março de 2016. Do lado, eu tenho a opção de dizer para o sistema, ele teve abono, né?
ele teve o abono, aquele abono que eu posso, na linguagem popular, vender as férias, né? Então, esse abono pode ser de até 10 dias. Então, eu só coloco ali do lado, se teve o abono, eu marco o quadradinho, teve o abono. Se eu marcar o quadradinho que teve o abono, ele abre a opção. Tá bem, então me diz quantos? De até 10 no máximo, 11 não. Pode ser 9, pode ser 8, pode ser 5. Aí eu digo, e ali do lado do período de gozo, eu vou ter que dizer o que foi gozado. Se ele teve 10 dias de abono, quando eu dizer o período gozado, ele terá que ser de 20 dias, tá? Agora, não teve o abono, então desmarca o abono, né? Desmarca o abono e bota os 30 dias de férias. Nos períodos de gozo, pela legislação da nova reforma trabalhista, que a partir de 2017, eles podem ser até 3 períodos. Então, eu posso marcar 5 dias, 10 dias e 15 dias, por exemplo. Então, eu posso dividir esses períodos de gozo, dessas férias aqui que eu estou tratando, em 3 períodos e ainda ter o abono. E mais do que isso, se ficou fora do período que eu tenho para conceder as férias ao empregado, eu posso dizer do lado se teve dobro, né? Porque se ficar fora do período aquisitivo, pode ter tido o dobro aquelas férias. Então, eu vou marcar se teve o dobro. Nesse nosso caso, não teve o abono, teve os 30 dias num período só, está preenchido. Aí fui para a seguinte, a mesma coisa, eu olho lá, quanto é que ele gozou? Ele gozou de 1º de dezembro de 2017, né? Se ele começou, foi 30 dias, ele começou dia 1º de dezembro, ele tem que terminar no máximo 30 de dezembro de 2017, para dar os 30 dias. Fechou. Aí o sistema sempre vai pegar as últimas férias fechadas, que é chamada férias vencida, e vai me dar a alternativa de indenizada, que remete lá para a rescisão. Mas no nosso caso, não foi indenizada, ele gozou também. Se ele gozou também, eu tenho que vir aqui na situação e trocar para gozada, que o sistema se apresentou para mim como default indenizada, eu troco então para gozada. Então, na gozada, eu vou preencher, né? Qual é o período que ele gozou? 1º de março de 2018. Até o dia 30 de março de 2018. Preenchi tudo, não teve abono, só foi tudo num período só, aí eu salvo. Tá? Salvar. Ó, salvou com sucesso. Se houve um erro de digitação aqui, eu errei um ano, ou eu não deu, qualquer um dos períodos não foi 30, como eu disse que era 30 dias, se qualquer coisa que ficar errada, ele vai dar o erro aqui e vai em vermelho e vai apresentar um xizinho do lado ali dizendo onde é que está o problema, ou às vezes mais de um lugar. Então aí tu poderá resolver o problema de digitação, o problema que houve no sistema na parametrização. O que eu recomendo, essa questão das férias, porque essa parametrização das férias, ela interfere em todo o teu cálculo. Então, o que eu recomendo? Cada férias que tu mudar aqui, que tu ajustar a configuração, clica no salvar. Tu pode salvar várias vezes, né? Então, fez uma, salva. Fez 2, salva. Fez 3, salva. Aí tu já vai resolvendo o problema, qualquer problema que ocorra individualmente, tá? Então, não tem problema nenhum tu ir alterando a parametrização que o sistema te oferece, né? Quando devido à alteração, e já ir salvando, e aí o sistema já vai vendo aonde é que vai ocorrendo o erro. Então, esta a princípio, é o que a gente precisa cadastrar de férias. Então, este cadastro vai interferir aonde, pessoal? Primeiro, ele recebe a interferência das faltas. Então, vejam que as faltas estão antes das férias, no menu, né? Ó, menu do lado aqui, primeiro estão faltas. Então, se tu teve faltas injustificadas, num limite acima do que a lei diz para abater no número de dias das faltas, ela já vai considerar aqui embaixo. Claro que isto aqui que tu está cadastrando, tu vai ter que cadastrar de acordo com o quê? Com o que diz a sentença, se a sentença tratar disso, ou
com o que realmente ocorreu no contrato de trabalho. Então, tu vai estar de posse dos recibos de férias, ou se tu não tem os recibos de férias, tu vai ter que estar de posse da ficha de registro, né? Então, aquela ficha que conta todo o histórico funcional do empregado. Então, esses 2 documentos são os documentos que tu vai buscar no processo para fazer esse preenchimento, né? Porque isso aqui tu vai ter que preencher ou de acordo com o que ocorreu no contrato ou de acordo com a sentença te disse, né? Então, aí tu faz o preenchimento e isso aqui vai servir para quê? Para calcular possíveis diferenças de férias que tu tenha, para calcular reflexos que tenhas em férias, por exemplo, reflexos de horas extras em férias, reflexo de insalubridade em férias, reflexo, por exemplo, de periculosidade em férias, reflexo, por exemplo, de salários, diferença de salários com reflexo em férias. E mais do que isto, se tu tem uma estipulação de jornada de trabalho em sentença e que tu tem que com jornada fixada em sentença, tu tem que botar isso num cartão de ponto para que calcule a quantidade física das horas extras. Na hora que tu programar o cartão de ponto, depois tu ajustou as férias, esses períodos aqui no cartão de ponto, eles já vão estar considerados lá. Então, tu botou aqui que do dia 1º de março de 16 até o dia 30 de março de 16, esse empregado gozou férias. Quando tu fazer a programação do cartão, esses dias vão estar como dias de férias, não vai ter jornada lá. Então, aquele problema que muitas vezes acontecia no cálculo, de tu apurar a jornada de trabalho e esquecer que houve períodos de gozo de férias, passa a não ocorrer no PJ Cálculo. Por quê? Porque junto com esse sistema de cálculo, tem acoplado a ele o sistema de cartão ponto, que a gente vai ver detalhadamente como que funciona o sistema de cartão ponto do programa. Bom, então esse é o nosso a nossa parametrização das férias. Professor Carlos, a doutora Rita, ela faz uma pergunta, eu acredito que o senhor já respondeu, mas eu só queria para deixar firmado mesmo o entendimento. Como fazer se houver várias faltas no período de trabalho, em dias e meses e anos diferentes, entendeu? Eu acho que o senhor já respondeu, mas só para... Tá. Então, aqui nas faltas, toda vez que tu preencheu aqui em cima, eu fui no ícone lá das faltas, né? Então, fui no ícone das faltas, tem ali data inicial, data final. Preenchi a data inicial, preenchi a data final, eu clico embaixo no mais, adicionar, salvar nova falta. Quando eu cliquei no mais, ela veio aqui para baixo, Aí ela vai fazendo a relação. Então, essa relação aqui ela pode ser grande, não tem problema nenhum. Se eu digitei errado, é só clicar no vermelhinho ali, excluo, digito de novo. Então, eu posso digitar vários períodos de faltas. Claro que estas faltas não são faltas de horas, são faltas de dias inteiros. O cara chegou atrasado, teve meia hora de atraso, ele vai ter desconto no salário, esse desconto de horários não posso, eu tenho essa limitação aqui. Então, aqui é só para faltas de dias. Então, eu vou relacionando aqui, Rita, quantos períodos de faltas tiver aquele contrato de trabalho, desde que um período não coincida com outro, é claro, né? Não sei se eu consegui responder, professor Edilson. Perfeito, doutor, perfeito. Acho que é exatamente isso. O doutor Carlos Eduardo, ele está fazendo outra pergunta aqui. E assim, gente, o ponto positivo da aula ao vivo é isso. É que você pode fazer as perguntas e as perguntas são respondidas na mesma hora pelo professor. O doutor Carlos, ele está perguntando o seguinte, não tinha que tirar os 10 dias de abono lá nos 2 últimos períodos de férias? No exemplo hipotético que o senhor apresentou? Não, o abono, ele pode ocorrer ou pode não ocorrer. No nosso exemplo, as férias foram gozadas integrais, né? Então, voltando ali nas férias, ele primeiro a 30. Então,
ele gozou os 10 dias de férias. Então, está desmarcado os abonos, não tem então, abono. Poderia ter, claro, poderia. Qualquer um desses 3 períodos poderia ter 20 dias de gozo e os 10 dias de abono, que podem ser 10 ou até menos de 10, é claro. O limite máximo que é 10. Então, tem aqui 10, mas ele está desmarcado. Ó, a coluna do abono aqui, ó, abono, está desmarcado. Se ele está desmarcado a coluna do abono, não ocorreu. Embora às vezes fique o 10 ali, né? Ele não teve abono. Então, esse empregado, nos 3 períodos de férias, ele gozou integralmente. O abono é opcional do empregado, né? Então, o artigo que trata das férias, lá na CLT, diz que o empregado poderá solicitar o abono das férias, que é a venda dos 10 dias, né? Então, nesse caso, não tem. Agora, o 1/3 de férias, que é o acréscimo constitucional de 1/3, e não, isso não é abono, é o acréscimo constitucional de 1/3, previsto na Constituição, esse vai estar incluído no cálculo dos valores das férias ou de reflexo de férias. E esse sim estará presente, independente da configuração que colocamos aqui. Não sei se era isso, professor. Exatamente isso, exatamente isso. É porque como o senhor deu o exemplo, né, do que poderia ter os 10 dias, eu acho que surgiu a dúvida, mas está perfeito. Então tá. Bom, o cadastro das férias, né? E a partir desse cadastro, todos os cálculos que envolvem férias ou reflexos em férias, eles serão feitos com base neste cadastro. Que esse cadastro parte do número de faltas que esse empregado teve e da admissão e demissão, ou se houve faltas que reiniciaram o período de férias. Um detalhezinho rápido, só para que a gente, se algum colega se deparar com a situação. Eu não tenho aqui, eu não trouxe, posso até trazer se alguém me pedir, o número de faltas que, se eu não me engano, eu posso trazer na próxima aula, para começar a descontar as férias. Hoje é 7 faltas injustificadas. E antes era 5, ou é o contrário. Sei que houve uma mudança nesses números na reforma trabalhista. Então, antes da reforma trabalhista, tinha uma tabela de faltas que incidiam no prazo das férias. Após a reforma trabalhista, que começou a vigir em 11 de novembro de 2017, mudou, essa tabela mudou, a reforma trabalhista alterou esse artigo da CLT que tratava das férias que sofriam reduções em função das faltas injustificadas. O sistema está adaptado para isso, então, ele vai olhar se é antes ou se é depois da reforma trabalhista e vai fazer este ajuste. Então, não se preocupe com relação a isso. Com relação a esse número de dias, a gente pode publicar num grupo de WhatsApp que o professor Edilson criou para o curso. A gente pode publicar as 2 tabelas, a tabela de desconto das férias antes da reforma e a tabela de desconto após a reforma. Mas a parte interna do programa está toda ela parametrizada para atender essas 2 situações. Olá, aqui é Carlos Martins. O que você achou desse material? Esse material faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos uma aula a cada terça-feira, às 17h07. Se você quiser ver mais um material completo da comunidade de perícia trabalhista, clique no link abaixo e se inscreva e faça parte desta comunidade.